Paz do Senhor Jesus, amado irmão da Rede Célula de Amor, é um prazer poder estar aqui com você e compartilhar, sempre nesses 5 minutinhos, um pouquinho da Palavra de Deus com você. Nossa rede se reúne todas as semanas para transmitir nos lares, nas casas, a mensagem da Palavra de Deus. Eu queria, antes de gravar o vídeo, mandar um abração para o meu irmão amigo Amarildo, lá da Manancial de Itaperuna. Deus abençoe, Amarildo. Muito obrigado aí por estar sempre participando conosco. Mas vamos lá para a palavra. Nós temos trazido aqui uma sequência de mensagens falando sobre a importância do novo nascimento, da santificação. Nós estamos insistindo um pouquinho nesse tema porque entendemos que ele é de extrema importância. Eu queria hoje deixar um versículo que está em Josué capítulo 3, o versículo 5, em que Josué fala assim para o povo: olha, santificai-vos, porque amanhã vocês vão ver coisas grandiosas, coisas extraordinárias que o Senhor Deus fará no meio de vós. E é nesse tema que nós queremos falar sobre a semana, sobre santificação. Porque muitas vezes a gente pensa em santificação apenas para a salvação. Mas você sabia que a santificação também pode te trazer resultados tremendos ainda nessa vida? A santificação, além dela te dar a garantia de uma salvação, ainda pode trazer benefícios tremendos para você na sua vida. O versículo que eu li está abordando a história de quando Josué estava se preparando para entrar na terra prometida. Mas eles tinham primeiro um grande obstáculo, sem contar as guerras que eles teriam que enfrentar. A primeira guerra, você deve saber que foi a guerra de Jericó, mas eles tinham que atravessar o Rio Jordão, que estava inundado naquela época. E Josué manda os sacerdotes e levitas irem na frente, ele vai junto com a arca, e quando eles colocam o pé na água, as águas param de correr, e o milagre muito parecido com aquele que aconteceu no Mar Vermelho com Moisés, agora está acontecendo com Josué. As águas param de correr e o povo de Israel vai atravessando aquele rio que estava inundado, um rio que estava na época das cheias. De repente se forma uma barreira de água e o povo passa em seco. E antes disso, anterior a isso, Josué tinha dado uma palavra para o povo: santificai-vos, porque amanhã vocês vão ver coisas tremendas. E é desse amanhã que eu quero falar para você. Meu querido, a gente não sabe quando é que o Senhor vai nos chamar, quando é que o Senhor vai nos buscar para a sua glória. E por isso que nós devemos viver em santidade, porque nós não sabemos nunca o momento. A santificação, ela é um processo contínuo na vida do cristão. Ninguém pode falar: oh, eu já sou santo o suficiente. Não, é um processo contínuo. A gente vai aprendendo, vai se melhorando, vai se libertando, vai se transformando e vai se edificando na palavra de Deus, Jesus certa vez disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, cada dia ela vai se renovando em nossas vidas e vai fazendo esse processo de transformação que nós conhecemos como santificação. Mas a santificação, ela não traz o benefício apenas da salvação. Ela traz um benefício tremendo também nessa vida. Lembra de Abraão? Quem era Abraão antes de ter uma vida de intimidade com Deus? Abraão era mais um na terra. Mas um dia Deus chamou Abraão, como Deus também um dia te chamou. Lembra que Deus te chamou para a casa dele? Pois é, Deus fez assim com Abraão. E quando Abraão aceitou o convite e veio para uma intimidade com Deus, para ficar numa intimidade com Deus, o resultado dessa santificação, porque o que é a santificação? A santificação é quando eu me aparto do erro e me aproximo de Deus. Porque é impossível permanecer nas coisas erradas e ao mesmo tempo permanecer em Deus. Então é um processo automático. Quando eu começo a me afastar daquilo que é errado e começo a me aproximar de Deus, isso nós chamamos de santificação. As mudanças, elas vão ocorrendo naturalmente, não precisa ninguém te falar o que você tem ou deve fazer, porque o próprio Espírito de Deus começa a te direcionar e começa a dizer para você o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer. Nós chamamos isso de santificação. Então Abraão, quando ele se aproxima de Deus,
Mudanças começam a acontecer na vida de Abraão e Abraão começa a ter grandes vitórias. Abraão teve vitórias tremendas, Abraão enriqueceu, Abraão prosperou, ficou rico e também teve grandes vitórias em batalhas que ele teve com poucos homens triunfando sobre grandes reis da sua época. Por quê? Porque a santificação, ela não produz apenas a salvação, mas a intimidade com Deus, a presença de Deus na nossa vida também produz grandes vitórias. E quem sabe você está aí passando por dificuldades na sua vida e tem precisado de respostas de Deus. Quem sabe Deus te chamou para um nível de santificação, e nesse nível, a santificação é um nível que sempre nós vamos subindo, sempre vamos nos aproximando de Deus. E quem sabe você parou. Você parou em algum nível e quem sabe até pior, você regrediu no nível de santificação e talvez por você ter regredido, você esteja passando por algumas lutas que talvez não seriam necessárias neste momento da sua vida. Fica aqui uma palavra para você. A santificação, ela não apenas produz a salvação, ela não apenas vai nos selar para a salvação, mas ela também produz vitórias nessa terra, porque todo aquele que está perto de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então guarde essa palavra. A santificação, ela multiplica, ela vai gerando multiplicações na nossa vida. É interessante que a árvore, ela produz o fruto e dos seus frutos muitas sementes são geradas e dessas muitas sementes milhares de outras árvores são geradas. A santificação, ela faz esse mesmo processo de crescimento. Quanto mais você se santifica, mais você cresce, mais você produz, mais você multiplica e tudo que está à sua volta da mesma forma. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma mensagem da Palavra de Deus. E lembre-se, santificação é importante para a salvação, mas ela também pode trazer grandes bênçãos e coisas extraordinárias nessa vida ainda para você. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Até a próxima semana com mais uma mensagem da Rede Célula de Amor, a rede que te ama, em nome de Jesus.